Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. No coração gélido da linha gótica, onde o chumbo nazista silenciava qualquer lampejo de esperança, um pracinha brasileiro decidiu que a guerra não seria vencida apenas com pólvora, mas com a astúcia visceral de quem entende a alma humana. Com um boneco de palha e uma audácia que beirava o delírio, ele transformou a metódica precisão alemã em sua maior fraqueza, forçando o inimigo a revelar seus segredos mais bem guardados na névoa dos Apeninos. Prepare-se para descobrir como o maior blefe da Força Expedicionária Brasileira salvou centenas de vidas e provou que, no tabuleiro da morte, a criatividade é a rainha. O que parecia ser apenas um jogo de sombras tornou-se a chave mestra para estilhaçar a resistência alemã e escrever um capítulo eterno de glória brasileira em solo italiano. A guerra na Itália durante os meses terminais de 1944 assemelhava-se a uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar, um cenário onde a beleza clássica das vilas de pedra e das oliveiras centenárias fora violentamente substituída pelo cinza opressor do concreto e pela lama negra que tudo consumia. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os nossos valentes pracinhas, cada elevação rochosa nos Apeninos não era apenas um ponto geográfico, mas um gigante de pedra vigiando seus movimentos com olhos invisíveis e letais. O frio não era apenas um desconforto, era um invasor silencioso que atravessava as camadas de brim e se instalava nos ossos, tornando o ato de segurar um fuzil uma tarefa hercúlea e dolorosa. Naquele setor específico da frente de combate, a infantaria brasileira estava paralisada. À frente deles, uma crista íngreme e camuflada abrigava ninhos de metralhadoras alemãs MG-42 tão bem escondidos que nem os binóculos mais potentes conseguiam detectar o lampejo de seus canos. A névoa persistente, que subia dos vales como um hálito fantasmagórico, protegia os alemães, enquanto os brasileiros permaneciam expostos em trincheiras rasas, ouvindo o som constante das balas rasgando o pano acima de suas cabeças. A frustração no acampamento brasileiro era palpável, uma mistura de impotência e raiva contida. A artilharia aliada não conseguia atingir o ângulo exato das casamatas inimigas, e as patrulhas de reconhecimento terrestres eram dizimadas antes mesmo de conseguirem reportar as coordenadas. Foi no centro desse impasse mortal que um soldado brasileiro, cujas mãos eram marcadas pelo trabalho duro do interior e cuja mente fora forjada na necessidade de improvisar para sobreviver, começou a arquitetar um plano que desafiaria toda a lógica da estratégia militar convencional. Ele não era um oficial de carreira treinado em academias de elite, mas possuía aquela inteligência prática, quase instintiva, que permite ao brasileiro enxergar soluções onde outros veem apenas obstáculos intransponíveis. Ele observava a crista inimiga há dias, percebendo que os alemães, apesar de letais, eram prisioneiros de sua própria disciplina metódica. Eles reagiam a movimentos, eles caçavam sombras, e sua busca pela perfeição do tiro era, ironicamente, o seu maior ponto cego tático. O projeto do boneco começou nas sombras de uma noite sem lua, sob o abrigo de uma lona úmida que exalava o cheiro de mofo, óleo de arma e tabaco barato. O soldado brasileiro não buscava criar apenas um espantalho, mas um simulacro de vida que pudesse enganar os olhos mais treinados do Terceiro Reich. Ele começou reunindo sacos de estopa vazios, aqueles que outrora carregavam rações secas, e os costurou com fios de cobre retirados de cabos de comunicação rompidos que jaziam na lama. Cada ponto dado com agulhas improvisadas era um cálculo de resistência e peso. Para o enchimento, ele utilizou palha seca recolhida de um estábulo abandonado e lama argilosa retirada do fundo da própria trincheira, garantindo que o torso do boneco tivesse a densidade correta para não balançar excessivamente com o vento da montanha. Ele moldava os membros com uma paciência artística, criando juntas articuladas que permitiriam movimentos sutis e realistas. Para a cabeça,
Ele enrolou trapos velhos em uma esfera perfeita e a cobriu com um capacete M1 americano que fora descartado após ser atingido por um estilhaço lateral, conferindo ao objeto uma aparência de veterano calejado. A verdadeira genialidade do projeto, porém, residia no que o soldado chamava de sistema nervoso do boneco. Ele instalou um conjunto rudimentar, porém preciso, de polias e fios de pesca dentro da estrutura de estopa e madeira. Através de uma série de alavancas invisíveis, ele conseguiria, à distância, fazer com que o boneco realizasse movimentos cotidianos de um soldado em vigília, um leve inclinar de cabeça, o erguer de um braço como se estivesse ajustando um binóculo, ou um movimento lateral de tronco simulando um homem buscando uma posição mais confortável na rocha. Ele passava horas testando a tensão dos fios, garantindo que o atrito não traísse a ilusão. Para ele, aquilo não era apenas um boneco. Era uma extensão de sua própria vontade, um avatar de pano destinado a absorver o ódio inimigo. Seus companheiros de trincheira, que inicialmente observavam o trabalho com sorrisos céticos, começaram a perceber a magnitude daquela ousadia conforme o boneco ganhava forma. E, de certa forma, uma presença inquietante. A escolha do local para a implantação do engodo foi um exercício de análise topográfica e psicológica. O brasileiro identificou uma borda rochosa proeminente, um posto de observação natural que parecia ser o lugar perfeito para um observador de artilharia brasileiro se instalar. Era uma posição que oferecia uma vantagem estratégica clara, o que justificaria para os alemães o risco que o soldado estaria correndo ao se expor. Ao mesmo tempo, era um local onde a iluminação matinal criaria contrastes de luz e sombra ideais para camuflar a natureza inanimada da estopa. O soldado brasileiro estudou a trajetória do sol e o comportamento da névoa, calculando o momento exato em que a visão dos alemães estaria mais vulnerável a ilusões ópticas. Ele estava jogando com a física da luz e com os limites da percepção humana, transformando o campo de batalha em um laboratório de processamento de imagens biológico, onde o cérebro alemão seria o receptor de uma informação falsa e letal. Na madrugada escolhida para a operação, a tensão no setor brasileiro era quase insuportável. O silêncio da montanha era interrompido apenas pelo som rítmico da respiração dos homens e pelo clique ocasional de um metal contra o outro. O sargento da unidade, embora hesitante, autorizou a missão percebendo que nada mais havia funcionado contra aquela defesa alemã. O soldado e 2 voluntários rastejaram pela lama gelada, movendo-se com a furtividade de fantasmas, carregando o boneco de palha como se estivessem transportando um companheiro ferido. Eles alcançaram a borda rochosa e posicionaram o sentinela com uma precisão cirúrgica, ancorando a base de madeira entre as fendas do granito e estendendo os fios de controle até um abrigo seguro a 30 metros de distância. O brasileiro sentia a umidade da terra infiltrar-se em seu uniforme, mas sua mente estava focada inteiramente na conexão mecânica que mantinha com a sua criação. Ele era agora o mestre de uma marionete cujo palco era o desfiladeiro da morte. A transição entre a noite e o alvorecer nos Apeninos é um período de uma beleza cruel. A luz pálida, filtrada pela umidade suspensa no ar, cria um efeito de difusão que torna difícil distinguir formas sólidas de sombras móveis. Foi nesse instante que o brasileiro deu o primeiro comando. Ele puxou levemente o fio da mão esquerda. O braço do boneco subiu de forma lenta e natural, levando a mão em direção ao rosto, como se o soldado estivesse limpando o suor ou a fuligem dos olhos. Ele esperou 10 segundos, o tempo de um batimento cardíaco acelerado, e puxou o fio da cabeça. O capacete M1 inclinou-se para a direita, simulando um observador que perscruta o horizonte em busca de alvos. Naquele momento, o silêncio da montanha foi estilhaçado pelo som que os pracinhas haviam aprendido a temer acima de tudo. O estalo seco de um rifle Mauser de precisão, seguido pelo rugido gutural de uma metralhadora MG-42. A primeira bala alemã atingiu o ombro do boneco, arrancando um pedaço de estopa e fazendo com que uma nuvem de poeira e palha seca fosse ejetada para o ar. O brasileiro, escondido atrás de uma rocha,
sentiu a vibração do impacto através dos fios de controle. Longe de recuar, ele sentiu uma satisfação fria e calculada. O blefe fora aceito. Ele deu um puxão brusco nos fios, fazendo o boneco encolher-se de forma espasmódica, simulando a reação de um homem atingido pela dor. Esse movimento de agonia fingida foi o catalisador para a fúria alemã. Acreditando terem ferido um observador valioso, as posições alemãs, antes invisíveis, começaram a se revelar em uma cascata de flashes de luz e fumaça. Os atiradores nazistas, dominados pelo instinto de finalização do alvo, abandonaram a sua disciplina de fogo e começaram a despejar chumbo sobre o fantasma de palha. O boneco estava sendo massacrado, mas cada buraco em seu corpo de estopa era uma vitória brasileira. A orquestra da destruição alemã estava agora em pleno andamento. O brasileiro via os traçantes cruzarem o espaço cinzento da manhã, convergindo para o ponto onde seu boneco permanecia lutando pela vida. Ele operava as polias com uma habilidade de mestre, fazendo o boneco cair parcialmente, levantar-se com dificuldade e buscar um abrigo inexistente. Era uma dança macabra de luz e morte. 10 disparos, 20 disparos, 30 disparos. Os alemães estavam gastando munição preciosa e, o mais importante, estavam revelando as localizações exatas de suas casamatas camufladas. Do outro lado da trincheira, os observadores oficiais da FEB, munidos de mapas milimetrados e cronômetros, trabalhavam em uma velocidade febril. Eles triangulavam as bocas de fogo, anotando as coordenadas geográficas com uma precisão que só fora possível graças ao sacrifício inanimado do boneco. A crista da montanha, antes um mistério impenetrável, agora estava sendo mapeada centímetro por centímetro pela fúria cega do próprio inimigo. O soldado brasileiro sentia o recuo de cada bala alemã através dos fios de pesca, uma conexão física com o ódio inimigo. Ele via o capacete do boneco ser atingido repetidamente, via a jaqueta de campo verde-oliva ser desintegrada por projéteis de alto calibre, mas ele continuava a manter a ilusão. Ele sabia que cada segundo que os alemães passavam focados no seu boneco era um segundo a mais de vida para os seus companheiros. A precisão germânica, que antes era motivo de terror, agora era motivo de escárnio silencioso. Eles estavam sendo vencidos pela sua própria eficiência mecânica. Eles não conseguiam conceber que um homem pudesse resistir a tanto fogo, e essa confusão cognitiva os forçava a disparar ainda mais, revelando ninhos de metralhadoras secundários que estavam reservados para emboscadas maiores. O boneco de palha tornara-se o maior sensor de combate daquela frente, um processador de sinais de ódio transformado em dados táticos. Enquanto o sol subia e a névoa começava a se dissipar, o boneco já não passava de um amontoado de trapos e palha pendurado em uma estrutura de madeira. Mas o brasileiro ainda conseguia extrair movimentos dele. Quando o 40º tiro atingiu o que restava da cabeça do boneco, fazendo o capacete voar e revelando finalmente a palha por baixo, o silêncio retornou à montanha de forma abrupta e pesada. Era um silêncio carregado de humilhação tática para os alemães. Eles perceberam tarde demais que haviam lutado contra um fantasma, que haviam entregue suas posições defensivas por causa de um punhado de estopa e lama. O mapa brasileiro estava agora completo, repleto de X vermelhos que marcavam o fim da hegemonia alemã naquela crista. O herói de palha cumprira sua missão de forma sublime. Ele absorvera o fogo para que a vida pudesse avançar. O brasileiro soltou os fios de controle, sentindo os dedos dormentes e o coração finalmente desacelerar. Ele olhou para o que restara da sua criação e sentiu um estranho respeito por aquele objeto inanimado. O boneco fora o mártir perfeito. Ele não apenas atraíra o fogo, ele revelara a alma da defesa inimiga. Nas trincheiras brasileiras, o clima mudara de impotência para uma prontidão agressiva. A artilharia já estava sendo ajustada com as novas coordenadas, e os soldados de infantaria preparavam as baionetas. O blefe do soldado do interior, movido pelo jeitinho e pela inteligência prática, abrira o caminho que a força bruta não conseguira. A cobra estava fumando
e a fumaça agora viria dos canhões brasileiros, que se preparavam para retribuir cada um dos 40 tiros disparados contra o boneco. O cenário estava pronto para a destruição final da resistência alemã naqueles picos. O silêncio que se seguiu ao 40º disparo, aquele que finalmente arrancou o capacete de aço e revelou a alma de palha da marionete brasileira, foi um vácuo acústico mais aterrorizante do que o rugido das metralhadoras. Nas entranhas da montanha, os atiradores alemães, homens treinados na mais estrita disciplina de observação e eficácia balística, sentiram um frio que não vinha do gelo dos Apeninos, mas da compreensão lenta e humilhante de que haviam sido derrotados por um objeto inanimado. Eles haviam despejado sua fúria, sua munição e, o mais importante, sua localização estratégica contra um punhado de trapos e lama. O soldado brasileiro, ainda agachado atrás de sua rocha protetora, sentia o peso dos fios de pesca em suas mãos, agora inúteis e frouxos, como cordões umbilicais de uma missão que acabara de dar à luz uma nova realidade tática naquela encosta. Ele via, através da poeira que se assentava, o que restara de seu boneco, um amontoado disforme de estopa rasgada que parecia zombar da precisão germânica. Aquele objeto, que horas antes era apenas um projeto de improviso, agora era o monumento silencioso à engenhosidade de um povo que se recusava a lutar apenas com o que os manuais prescreviam. Enquanto a fumaça das bocas de fogo alemãs ainda se dissipava, revelando as aberturas das casamatas que antes estavam perfeitamente camufladas, a engrenagem de resposta da Força Expedicionária Brasileira começou a girar com uma precisão matemática e implacável. Nas trincheiras de observação, os oficiais brasileiros, que haviam assistido ao espetáculo de sombras com binóculos travados nas coordenadas, terminaram de processar os sinais visuais. Cada lampejo de metralhadora fora triangulado. Cada posição de atirador de elite fora marcada com a frieza de um cálculo de engenharia. A crista da montanha, antes um mistério impenetrável coberto por uma névoa defensiva, agora estava digitalizada na mente dos artilheiros brasileiros. O mapa de tiro fora desenhado com o sangue de palha do boneco. O sargento de artilharia, na retaguarda, recebeu as coordenadas finais via rádio, sentindo a vibração do solo que antecedia o verdadeiro terremoto. O blefe chegara ao fim, e agora a realidade do aço brasileiro estava prestes a cobrar o seu preço. O comando de fogo não foi um grito isolado, mas uma sinfonia coordenada de destruição que fez a própria terra da Itália tremer em protesto. Os canhões brasileiros, posicionados estrategicamente nos vales inferiores, lançaram sua primeira salva de obuses de 105 milímetros. O som não era o estalo seco dos rifles alemães, mas um trovão contínuo que parecia rasgar o tecido do céu. O soldado que construíra o boneco sentiu a onda de choque passar por cima de sua cabeça, um deslocamento de ar que trazia consigo o cheiro de ozônio e pólvora. Ele observou hipnotizado as primeiras explosões atingirem exatamente os pontos que o boneco revelara. A precisão era absoluta. As casamatas alemãs, que haviam sobrevivido a meses de bombardeios cegos, agora eram atingidas por impactos diretos que transformavam concreto e aço em uma chuva de estilhaços e poeira. O soldado de pano fora o farol que guiará aquela tempestade de fogo até o coração da defesa nazista. Dentro das fortificações alemãs, o pânico substituíra a disciplina. Eles sabiam que a precisão daquele bombardeio não era fruto do acaso. Eles haviam sido mapeados, expostos, e agora estavam sendo aniquilados por uma força que aprendera a ler suas fraquezas através de uma ilusão. O boneco de palha, embora destruído, continuava a exercer sua influência sobre o campo de batalha, pois fora através dele que os brasileiros haviam processado o sinal do inimigo, separando a camuflagem da realidade. As metralhadoras MG-42, que antes cuspiam morte constante, agora jaziam sob toneladas de escombros. Os atiradores que haviam focado sua atenção no fantasma de estopa não tiveram tempo de se reposicionar antes que o primeiro obus transformasse seu abrigo em um túmulo de granito. A inteligência prática brasileira, o famoso jeitinho elevado ao status de gênio militar,
estilhaçara a espinha dorsal da resistência alemã naquele setor dos Apeninos. O soldado brasileiro observava a destruição com um misto de alívio e uma estranha melancolia. Ele via o ponto onde seu boneco fora posicionado desaparecer sob uma nuvem de terra e explosões. A marionete que ele costurara com tanto cuidado estava sendo agora enterrada pela mesma artilharia que ela ajudara a guiar. Ele sentia que uma parte de si mesmo, ou pelo menos uma parte de sua esperança, estava ali naquelas chamas. No entanto, o dever chamava. Ele soltou os fios de controle, deixando-os para trás na lama como restos de uma vida passada, e empunhou seu fuzil M1 Garand. O sinal para o avanço da infantaria fora dado. Milhares de pracinhas, que antes estavam imobilizados pelo medo e pela incerteza, agora saltavam de suas trincheiras com um grito de guerra que nascia da alma. Eles não estavam mais avançando contra um inimigo invisível. Eles estavam avançando contra uma defesa que já havia sido quebrada pela astúcia de um de seus irmãos. A subida da encosta, que antes era considerada uma missão suicida, transformara-se em uma marcha de limpeza tática. Os brasileiros moviam-se com uma confiança renovada, subindo por entre as crateras fumegantes que marcavam os ninhos de metralhadoras neutralizados. O soldado que criara o boneco estava na vanguarda, seus olhos perscrutando cada fenda nas pedras, cada destroço de concreto. Ele passou pelo local exato onde sua criação fora colocada. Não restara quase nada. Apenas o capacete M1 amassado e alguns fiapos de estopa queimada que o vento insistia em levar para longe. Ele pegou o capacete, limpando a fuligem com a manga do uniforme, e sentiu o metal ainda quente. Aquele capacete não pertencera a um homem, mas salvara a vida de centenas deles. Ele o prendeu na mochila, um troféu de uma batalha vencida pela mente antes mesmo de ser vencida pelo chumbo. Ao alcançarem o topo da crista, o cenário era de uma desolação absoluta. Os poucos alemães sobreviventes, atordoados pela concussão das explosões e pela rapidez do avanço brasileiro, entregavam-se com os olhos vazios, incapazes de compreender como sua posição inexpugnável caíra tão rapidamente. Eles olhavam para os pracinhas com uma mistura de terror e curiosidade mórbida. Um oficial alemão capturado, ao ver o sargento brasileiro que coordenara a operação do boneco, perguntou através de um intérprete onde estava o atirador imortal que eles haviam tentado abater durante toda a manhã. O sargento apenas apontou para o capacete de aço preso à mochila do soldado, sorrindo com a malícia de quem sabe que o maior segredo daquela vitória não estava na força bruta, mas na capacidade de sonhar uma mentira que se tornou a verdade mais letal da guerra. A tomada daquela colina não foi apenas um ganho territorial, foi um marco psicológico para toda a força expedicionária brasileira. A história do boneco de 40 tiros espalhou-se pelos regimentos como um rastro de pólvora, inflamando o moral dos homens e tornando-se um símbolo da identidade brasileira no fronte. Eles não eram apenas soldados em uniformes americanos, eles eram criadores, improvisadores, homens que trouxeram a malícia do sertão e das ruas das cidades brasileiras para as montanhas gélidas da Europa. A lição era clara. Contra um inimigo metódico, a imprevisibilidade era a arma suprema. O soldado brasileiro provara que a inteligência é a única ferramenta capaz de processar o caos da guerra e transformá-lo em uma ordem vitoriosa. Ele não apenas construíra um boneco, ele construíra o caminho para a libertação de todo um setor da linha gótica. Após a consolidação da posição, com a bandeira brasileira finalmente tremulando no topo daquela crista ensanguentada, o soldado sentou-se exausto sobre uma caixa de munição alemã capturada. Ele olhava para as suas mãos, ainda sujas da lama que usara para esculpir o rosto do boneco, e percebia que aquelas mesmas mãos haviam mudado o curso daquela batalha. O silêncio agora era pacífico, apenas interrompido pelo som distante de outros combates nos picos vizinhos. Ele sabia que a guerra estava longe de acabar, que ainda haveria muitas montanhas para subir e muitos inimigos para enfrentar, mas a lição daquela manhã permaneceria com ele para sempre. Ele aprendera que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de usar a imaginação para superar as barreiras que o medo impõe.
Ele fora o arquiteto de uma ilusão que salvara vidas reais. E esse era o maior prêmio que um guerreiro poderia desejar. Anos mais tarde, já de volta ao calor e à paz do Brasil, o veterano costumava contar essa história para seus netos, segurando um velho capacete M1 amassado que guardava como um tesouro em sua estante. Ele não falava de mortes ou de destruição. Ele falava de como um pouco de estopa, palha e lama, movidos pela vontade de proteger os companheiros, foram capazes de enganar o exército mais poderoso do mundo. Ele falava daquele momento no alvorecer italiano em que o silêncio se tornou a sua melhor ferramenta de trabalho. A história do boneco realista, que atraiu 40 tiros alemães, tornou-se uma daquelas crônicas eternas que definem a alma de um povo, um lembrete de que a força bruta sempre será vulnerável diante da inteligência que ousa brincar com o impossível. A cobra fumou naquela montanha, e o que restou no ar foi o cheiro de palha queimada e o brilho eterno da vitória brasileira. No Arquivo das Guerras, relembramos este ato para honrar não apenas a bravura física do soldado, mas o brilho de sua mente sob pressão extrema. O pracinha do boneco de palha representa todos os brasileiros que, em solo estrangeiro, provaram que a nossa maior arma sempre será a nossa capacidade de adaptação e a nossa inabalável vontade de vencer através da engenhosidade. Ele transformou um objeto de escárnio em um instrumento de salvação, provando que na grande engenharia do destino, até o material mais simples, quando moldado pela coragem, pode derrubar as fortalezas mais imponentes. Que a memória desse mártir de estopa continue a nos inspirar a encontrar soluções criativas para os nossos próprios bunkers cotidianos, lembrando-nos que a luz da inteligência sempre será superior à escuridão da força bruta. Finalizamos este relato com a visão da montanha hoje, coberta pela grama e pela paz do tempo. Não há mais sinais dos tiros, não há mais ninhos de metralhadoras, e a névoa que sobe dos vales agora traz apenas o perfume da natureza. Mas para quem conhece a história, para quem sabe o que aconteceu naquela manhã de 1944, o vento ainda parece sussurrar o som das polias e dos fios de pesca. O herói de palha desapareceu na terra, mas o seu legado de audácia permanece vivo em cada brasileiro que acredita no poder do improviso e na força da inteligência nacional. A missão foi cumprida, o blefe foi perfeito e o resultado foi a glória eterna sob o sol da Itália. A história termina onde o coração brasileiro começa, na certeza de que não importa o tamanho do obstáculo, o nosso povo sempre encontrará uma maneira de fazer o impossível acontecer. O soldado que costurou o destino de uma batalha com um boneco de pano é a prova viva de que a grandeza não está no que temos, mas no que somos capazes de criar com o que nos resta. Ele voltou para casa, o capacete amassado foi guardado, mas o brilho daquele blefe magistral continuará a iluminar os anais da nossa história militar para sempre. No Arquivo das Guerras, fechamos este capítulo com o respeito devido aos gigantes de carne e aos seus humildes, mas decisivos, heróis de palha. Essa história que eu acabei de contar, ela é só a ponta do iceberg. A gente sabe que a história oficial, aquela que ensinam na escola, muitas vezes é higienizada. Ela esconde os detalhes sujos e os acordos secretos. E se você, assim como eu, gosta de saber o que aconteceu nos bastidores, eu tenho um convite. Eu reuni 50 fatos documentados que os livros ignoraram em um material exclusivo. O lado oculto da história. O link para baixar está aqui na descrição ou no QR Code da tela, se estiver na TV. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu liberei um desconto especial. Na hora da compra, digite o cupom BRASIL, tudo maiúsculo, para garantir um preço exclusivo. É um presente meu para os inscritos mais fiéis. Clica lá e boa leitura.